aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por um instante, peçamos a ajuda do Espírito Santo neste momento, nos dando o dom da sabedoria, para que esta palavra escutada e agora meditada produza frutos de vida eterna na vida de cada um. Peçamos esta graça do Senhor neste momento. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 28º domingo do tempo comum. Acompanhamos Jesus na sua caminhada com os discípulos para Jerusalém. E cada vez mais que eles prosseguem neste itinerário,
a catequese que Jesus lhes proporciona e os acontecimentos que vão se dando ao longo do caminho, tem chamado a atenção não só dos discípulos, mas daqueles que se dispõem a seguirem Jesus. E é muito importante nós termos esta contextualização, porque o trecho que nós acabamos de ouvir diz respeito a esta realidade. O Evangelho de hoje quer tocar muitas realidades e realidades interiores que nós necessitamos de cura, de reconciliação e ao mesmo tempo da força de uma palavra que nos edifica diante do caminho que cada uma também é chamada a fazer com Cristo. Então vocês se preparem, porque o texto de hoje vai nos dar uma sacudida boa, porém necessária para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada. Então vamos retomar ao texto. Pegue aí a sua Bíblia, vamos aos versículos 17 e 18, os dois primeiros versículos. Vamos ler juntos? Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Então, enquanto Jesus caminhava, estava indo para Jerusalém, de repente veio um homem correndo. Interessante este movimento. Jesus caminha e o homem corre. E qual era o anseio desta corrida? Qual era a motivação? Chegar até Jesus. E é muito interessante quando nós paramos para meditar a palavra de Deus, ela dialoga com a nossa realidade. Esta corrida deste homem que não é apontado o seu nome, nos fala da corrida, do anseio, do desejo de cada coração humano que busca por Cristo. O nosso coração anseia por Jesus. O nosso coração tem fome e sede de Deus. E esta corrida visualiza esta busca interior, este anseio na vida daquele homem, mas que também é nosso. E ao chegar até Jesus, ele reconhece Jesus como mestre e como um mestre bom. Aqui nós temos o adjetivo que qualifica este mestre. Não é um mestre qualquer. E por que aquele homem chama Jesus de bom mestre? Porque ele tinha no seu coração que este mestre não engana. E por não enganar, ele é bom. E diante do bom mestre, ele faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Se a corrida do homem até Jesus visualizava este anseio interior, esta busca resulta em qual desejo? A eternidade, a vida eterna. E esta palavra nos provoca para dialogarmos com o nosso tempo, com a nossa cultura. Porque hoje nós vivemos num tempo que nos doutrina aquilo que é provisório, aquilo que é momentâneo, aquilo que é por alguns instantes e já está bom.
principalmente se nos oferece algum tipo de prazer. E agora vem o Evangelho nos provocar a um caminho interior que devemos fazer de um desejo mais profundo, que não é apenas efêmero, momentâneo e superficial, mas que é um desejo eterno, permanente, para sempre. Irmão, irmã, não se acomode em levar uma vida que é somente do aqui e do agora. Não se deixe levar por esta enxurrada que de repente te engole, te doutrinando que o que vale é o que você vive neste momento, é o que te dá prazer, está tudo resolvido, e a partir do momento que você não quer mais, que você não gosta mais, você pode descartar e jogar fora. Voltemos ao anseio mais profundo, o anseio de eternidade que nos habita. E agora, diante desta provocação, Jesus vai possibilitar àquele homem, àquele jovem, um caminho catequético. Vamos ao texto novamente, versículos 19 e 20. Leiamos juntos esses dois versículos. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Depois de sentir o desejo do coração daquele homem que se aproximou de Jesus, Jesus o provoca. A partir do momento que ele chama Jesus de bom, Jesus vai dizer: bom é somente Deus. Por que Jesus faz esta provocação? Para que ele possa ter a consciência, neste diálogo, que o que Jesus lhe proporia como Deus, deveria ser acolhido no seu coração, porque também era bom. Por isso, a temática de só Deus é bom. Partindo daí, Jesus olha para a história daquele homem, porque ele era judeu, e sendo judeu, ele era conhecedor do Antigo Testamento, da Torá, da lei, dos profetas, e para o bom judeu, o coração da fé estava onde? Na prática dos mandamentos. E agora, qual é o tema que Jesus toca com esse homem? Os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe. Uma prática necessária, porém, não era suficiente parar nela. Ele era convidado a avançar um pouco mais. Como vai nos dizer o outro trecho do Evangelho, avançar para as águas mais profundas. Mas até neste pé da conversa, aquele homem, aquele jovem, estava feliz, porque logo após Jesus pontuar os mandamentos, ele vai dizer: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mas a partir da acolhida daquele homem, que se propõe a dialogar com Jesus, e a pedagogia de Jesus é muito interessante, porque ela sempre contempla o que a pessoa traz em si. Se aquele homem era judeu, conhecedor dos mandamentos, da lei mosaica, falar com aquele homem sobre os mandamentos
era valorizar a sua história, era acolhê-lo nesta proximidade que se estabelece diante deste encontro. Gente, vocês estão observando a delicadeza de Jesus? Olha que interessante esta pedagogia e esta forma de agir. Mas agora vem a provocação. Jesus, ele contempla a nossa realidade, ele valoriza a nossa história, mas ele não nos permite ficarmos conformados somente com o que temos até aqui e até agora. Por que isso, Padre? Porque agora Jesus vai fazer um convite que vai abalar as estruturas daquele homem, que lhe fez uma pergunta: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna, para ganhar a vida eterna? E nós devemos também pensar em todas as perguntas que já fizemos a Jesus no decorrer da nossa caminhada de fé, que com certeza foram várias, não somente uma ou duas. Vamos ver agora como é que vai ser a reação de Jesus neste convite que ele quer fazer para aquele homem, para aquele jovem. Vamos para os versículos 21 e 22. Vamos ler juntos? Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Força, igreja. Mas quando ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Paremos aqui. Olha a forma de Jesus com aquele homem, com aquele jovem. Jesus olhou para ele com amor. O olhar de Jesus é capaz de transpassar meramente os nossos olhos físicos, e é capaz de chegar onde? Ao nosso coração. Era a primeira vez que este homem encontrava com Jesus. Não era uma pessoa conhecida do círculo de amizade, da caminhada da itinerância que Jesus fazia com os discípulos, não. A nível humano, era uma pessoa desconhecida no campo das relações. Mas o olhar de Jesus, que é por excelência o olhar de Deus, é capaz de chegar onde? Ao mais profundo do nosso ser, ao nosso âmago, ao sacrário interior de cada homem e de cada mulher, aonde se encontra o mais importante que trazemos em nós, a nossa vida. Bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E agora chega Jesus olhando com amor para a vida daquele homem, para a sua história, diante de tudo que ele trazia como pessoa, desde quando ele foi concebido no ventre da sua mãe, até aquele instante que ele corre para ir até Jesus. Aquele homem, por mais que não fizesse parte do círculo relacional humano aonde Jesus estava, não era um desconhecido para Jesus. Por isso, ele o olhou com amor, porque o conhecia.
Irmão, irmã, você não é desconhecido de Jesus. Você não é desconhecida de Jesus. Como Ele olhou aquele homem com amor, hoje Ele olha a mim, hoje Ele olha a você, hoje Ele olha a cada um de nós, conhecendo a nossa história, sabendo da nossa vida, entendendo os anseios mais profundos que brotam do nosso interior, e nos conhecendo, sabe da nossa capacidade, sabe que podemos ir um pouco além, sabe que não podemos ficar acomodados aonde estamos até aquele momento. O jovem ficou feliz quando Jesus fala dos mandamentos, mas tenho observado isso desde a minha tenra juventude, ou seja, desde a minha infância. E agora vem Jesus que faz um convite mais forte. Vai, vende tudo, dá aos pobres, depois disso vem e segue-me, e ganharás um tesouro no céu. Por que Jesus faz esta colocação? Porque sendo este homem rico, ele imaginava que no início, ou ele poderia comprar o reino dos céus, ou ele poderia fazer alguma ação concreta e pontual que resolvesse o seu problema. E agora vem Jesus dizendo não. O reino dos céus não se compra com bens materiais, porque é um reino tão caríssimo que não existe cifra matemática ou valor monetário que poderia se equivaler ao valor que tem este reino. E ele é tão valoroso que ele só pode ser de graça. E depois, o caminho da vida eterna e do reino de Deus não se dá por uma pedagogia metódica, de fazer alguma coisa em troca, de realizar apenas alguma ação que seja momentânea e pontual e resolver o meu problema diante de Deus. Não. É Jesus propondo para ele: o reino de Deus é uma caminhada, e esta caminhada dura a sua história toda. Alcançar a vida eterna consiste numa liberdade do coração que se abre e que se despoja de tudo aquilo no qual você colocou a sua segurança até agora, para dizer: a minha segurança é o Senhor, a minha vida é do Senhor. E quando aquele homem foi provocado a um caminho que não era externo, de praticar apenas um exercício, de dar apenas alguma doação material, mas era um convite que o colocava numa forma nova de ser e de viver. E esse é o convite que Jesus tem para mim e para você hoje. Ele não quer apenas uma prática piedosa ou devocional da nossa parte, que seja por um instante ou por um momento. Ele não quer apenas uma barganha daquilo que nós podemos oferecer a Ele materialmente falando, mas Ele tem um caminho de vida para nós, que não é só para hoje ou para amanhã, mas é para a nossa história toda, que não é só por um instante da dificuldade ou do problema, mas que é para a nossa vida toda. E ao mesmo tempo nos propõe um novo ritmo, uma nova forma de ser, uma nova forma de fazer. Jesus olhou para aquele homem de que jeito? O texto nos disse: cheio de amor. E qual foi a resposta do homem? Vocês perceberam? Lá no final do versículo 22, mas quando ele ouviu isso, ficou
abatido e foi embora cheio de tristeza. Gente, esse evangelho me cutucou muito durante esta semana. E me chamava a atenção a sua atualidade. Como é que o homem sai abatido e cheio de tristeza? E eu comecei a observar o evangelho e ao mesmo tempo observar a nossa realidade. Como é que hoje está a nossa humanidade? Abatida e cheia de tristeza. Ai, mas como esse evangelho dói, padre, dói mesmo. Dói. Porque chega nas realidades antropológicas, naquelas mais profundas que emergem do nosso interior. Um mundo abatido e um mundo cheio de tristeza. Reparemos nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho, na vida da comunidade, no bairro onde vivemos. E aí poderíamos dar vários exemplos. Quais são as tristezas e os abatimentos que hoje vivemos? Mas lembre, como é que Jesus nos olha? Cheio de amor. Não se acomode com seu abatimento. Não se convença da sua tristeza, mas se abra ao convite que hoje Jesus te faz. Quais são os seus penduricados que te impedem de seguir a Jesus? Daquele homem era as suas riquezas materiais, porque era um homem muito rico. E entre o despojamento que Jesus proporcionava e o prazer que a sua riqueza lhe oferecia, ele preferiu ficar com quem? Com o prazer da riqueza. E hoje, se esse convite é para cada um, vai, deixa o que te prende, depois vem e segue-me e ganharás um tesouro no céu. Cada um se questione, qual é a sua decisão? Tomar de maneira interior a decisão de dizer sim ao Senhor e segui-lo, ou voltar, talvez até pior do jeito que chegou, triste e abatido. Aí poderíamos perguntar, padre, e aí o que nós precisamos fazer? A primeira leitura vai nos responder. Primeira leitura retirada do livro da sabedoria. Orei-me, foi-me dado a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como uma lama. No discernimento que você precisa fazer da decisão a ser tomada, lhe é necessária o dom da sabedoria. Orei, me veio a prudência, diz o escritor sagrado, e eu pedi a sabedoria e escolhi o que ela me dizia. E depois desta escolha, o ouro se tornou quase que areia, e a prata quase que lama.
no seu discernimento interior, das escolhas e das decisões que você precisa tomar a cada dia da sua vida. Qual é o dom do Espírito Santo que você precisa para te ajudar? O dom da sabedoria. Não tome decisões importantes impulsionados pelo calor do momento. Não tome decisões importantes acalorado pela briga e pela confusão, ou de repente até pelo desentendimento. Não tome decisões importantes na hora da crise, na hora da briga, mas deixe esta poeira cair um pouquinho, se assentar. Reze e peça ao Espírito Santo a sabedoria, para que a sua decisão seja bem tomada, para que as consequências dela seja positiva para a sua vida, porque naquele momento Jesus propõe um caminho que necessitava daquele homem uma decisão. E a decisão de cada pessoa compete somente a cada um. Jesus não escolheu no lugar daquele homem. Jesus não impôs para aquele homem o que ele deveria saber, por mais que o que Jesus tinha para ele fosse o melhor, mas Jesus respeita a liberdade de escolha de cada pessoa, porque nos olha com amor. E a antropologia teológica nos ensina que a liberdade consiste na capacidade de escolher, e que cada escolha que fazemos tem consequências. Logo, precisamos estar preparados para as consequências das nossas escolhas. E ainda, liberdade anda de mãos dadas com responsabilidade. E isso o nosso mundo precisa redescobrir. Porque de repente nós queremos fazer as escolhas pelo calor do momento, ou para resolver o problema naquela situação, ou porque vai me oferecer algum tipo de prazer, e consequentemente vamos dando com os pés pelas mãos, nos perdendo por tantos caminhos que nos são abertos, e de repente vivemos tristes e abatidos, nos apegando aos nossos penduricados e não nos abrindo à novidade que somente Jesus pode nos oferecer. Hoje Jesus te olha com amor. Hoje Jesus, conhecendo a sua história, contempla o caminho que você já percorreu até agora. Mas Ele te convida a olhar para o futuro, a transcender a esta realidade na qual você está inserida, e te faz um convite. Deixa tudo aquilo que está te impedindo, vem e segue-me, e ganharás um tesouro, não das coisas deste mundo, mas um tesouro no céu, a vida eterna, que vai dar sentido para a sua vida. Uma outra crise que nós vivemos agora na pandemia, além da própria pandemia, é a crise de sentido de vida. Vocês já pararam para observar isso? Quantas pessoas chegam angustiadas e abatidas, às vezes nem é por um problema pontual, mas é por não encontrar sentido para a sua existência. E o Evangelho agora vai chegar aí. Vamos ver como que vai dar o desfecho desta história. Vamos lá agora, nos versículos, vamos pegar o versículo 24. Vamos ler juntos? Os discípulos se admiravam com essas palavras.
Mas ele disse de novo: Meus filhos. Como é difícil entrar no reino de Deus. Agora vamos para o versículo 26. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Vamos parar aqui. Por que Jesus faz esta pergunta? Para remeter o início do diálogo. Qual foi a pergunta do jovem rico? Bom mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? O que é que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus propõe o caminho para ele. E agora os discípulos se questionam e vão questionar a Jesus também. Como é que é esse negócio para a gente ganhar a vida eterna? E aí Jesus chega ao ponto principal. Aos homens isto é impossível. Por quê? A vida eterna, a salvação, a graça de Deus, não é pela meritocracia, que é uma palavra que está muito comum agora, principalmente nas empresas, onde você vale de acordo com o que você produz. Produzindo muito, você aquece o sistema, você faz com que a empresa ganhe mais, e aí ela te dá uma coroa do mérito, põe a sua fotinha lá na entrada da loja da empresa, dizendo é o melhor funcionário ou a melhor funcionária do mês. Meritocracia. E agora vem Jesus nos ensinando que a dinâmica do reino de Deus não se dá pelo mérito de comprar ou de fazer alguma coisa pontual, principalmente diante do preceito religioso. Mas a dinâmica do reino de Deus e da vida eterna se dá de maneira nova e gratuita, que quer alcançar a pessoa na totalidade de quem ela é. E agora vem o desfecho final. Vamos lá? Fechar o texto? Olha que interessante agora. Vamos pegar dos versículos 27 até o 30, esses 3 versículos. Vamos ler juntos? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. A pedagogia de Jesus é maravilhosa, porém muito exigente. A salvação, o anseio que temos de eternidade se pode alcançar. Mas não é mérito próprio, porque eu fiz uma ação assim assado, porque eu cumpri apenas um preceito religioso. Não é compra porque eu paguei para ter um pedacinho do reino dos céus, mas é um convite que transcende tudo aquilo que poderia ser visto à nossa volta, palpável ou de repente até contemplado com os nossos olhos. É o avançar
para as águas mais profundas, que nos pede confiança, o crer. Por isso a segunda leitura: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o espírito, articulações e medulas, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Esta palavra é viva, ela é eficaz, mas ela é cortante também. Por quê? Porque ela chega aonde precisa ser dividido. Santo Inácio, nos exercícios espirituais, vai nos provocar sobre esta palavra, dizendo que ela quer chegar na sede das nossas decisões, para que sejamos capazes de fazermos uma eleição de vida. E agora esse convite é para nós. Esta palavra, que é viva e eficaz, mas que pode ser sentida em nós como uma espada de 2 gumes, que separa, que pode dividir as articulações da medula, é um sentido figurado, porque quer alcançar o quê? A sede das nossas decisões, para que sejamos capazes de fazermos uma eleição de vida. Da nossa vida, que anseia por vida eterna, e da parte de Deus, a sua vida, que quer alcançar a nossa, para que nós tenhamos vida, e vida plena, e vida abundante. Não uma vidinha medíocre, não uma vidinha mediana, não uma vidinha por momentos, mas uma vida plena, cheia de sentido, cheia de alegria, mesmo que passe pelas intempéries e as dificuldades que são inerentes à nossa condição. E para tomar a decisão, precisa ter desapego. Aí poderíamos pensar: padre, esse homem do evangelho era rico, tinha muitas posses. Eu, padre, sou pobre, não tenho nem uma bicicletinha sem freio, então esse evangelho, graças a Deus, não vale para mim. Ah, mas quem disse que não ter bens materiais é sinônimo de não ter apegos? Esses dias, uma pessoa conversando comigo e disse assim: ah, padre, eu até gosto de ir à igreja, mas eu não vou não, porque a missa que eu gosto de ir é de manhã eu tenho que tratar das minhas galinhas, padre. De repente tem só as galinhas, mas o apego a elas a impede de participar da vida de fé em comunidade. Aquele homem tinha muitos bens, esta outra tinha apenas galinhas. E aí? O evangelho vale para todos, independente da nossa condição financeira e material. Porque o evangelho desce um pouquinho mais do que é material, para chegar no que é apego. Então o apego pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser o campo, pode ser o trabalho, pode ser os meus programas de entretenimentos, pode ser as minhas programações do final de semana. Aqui Jesus deu alguns itens da lista, mas esta lista poderia ser enorme. Hoje, o que você precisa renunciar? Hoje, o que você precisa desapegar diante dos seus penduricados e badulaques, que muitas vezes te convencem com a felicidade, com o prazer momentâneo, com a saciedade que o seu coração busca, mas que é apenas por um instante, que é provisório. Hoje o convite de Jesus para você é: deixe para ganhar. O Papa Bento XVI tem uma frase célebre que sempre me chamou a atenção: quem aceita Cristo não perde nada, mas ganha tudo.
Não tenha medo de perder para ganhar tudo. Porque de repente você tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E hoje essa palavra é para chegar no nosso âmago. É para chegar na sede das nossas decisões. Aonde fazemos a escolha, aonde fazemos a eleição. E hoje a proposta para você é uma eleição de vida. E de vida eterna, plena, com sentido. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tirar muitos apetrechos, na qual nós nos apegamos, e como aquele homem, ficamos tristes e abatidos. Queira experimentar a alegria de Deus. Nesta vida terá o cêntuplo, mas lembre, com perseguições. E quando ela terminar, porque tudo passará, o que sobrará? Você e Cristo. Não levará nenhum badulaque, nenhum apetrecho. Dom Moacir dizia: todo mundo chega nesse mundo pelado e todo mundo vai embora dele pelado também. Nós não trazemos nada quando nós nascemos e nós não levamos nada daqui quando nós vamos embora, quando nós morremos. Essas provocações precisam nos ajudar na nossa eleição. Escolha Cristo, escolha viver com sentido, e permita que esta vida eterna não seja uma graça para você só depois da sua morte, mas permita que esta vida eterna já seja eterna agora para você, no seu cotidiano, na sua família, no seu trabalho, nas suas relações interpessoais, na sua vida em comunidade. Então vamos encerrar pedindo isto. Vamos voltar ao essencial. Uma coisa te falta. E agora você pense, qual é a única coisa que te falta? Para aquele homem faltava uma única coisa. E agora, por um instante, feche os seus olhos, olhe para a sua vida e reflita: o que te falta? Peça a Jesus agora a graça do essencial. Peça agora a Jesus que Ele alcance a sede das suas decisões, para que você escolha por Ele e dê um salto qualitativo na sua vida. Deseje a vida de Deus, deseje o reino de Deus para você. Permita que Jesus chegue ao seu ponto frágil, onde você necessitou dos apegos, e que agora Jesus quer te libertar, para que você não tenha medo de deixar tudo aquilo que preciso for, para ter o tudo na sua vida, para que tudo nele seja transformado no seu tudo. Peça essa graça, peça esse desejo e queira tomar esta decisão. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, não tenhas
deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elege, aqueles que elege. Não tenhas medo, não tenhas medo.